Saúde, amada igreja, na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Sem mais demora, igreja, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Louvado seja Deus. Capítulo 16, versículo 15 em diante. Glória a Deus. Igreja, perante Deus, eu nunca tive tanto medo de pregar igualmente hoje. Perante Deus eu estava ali quietinho, pedindo para não ser eu. Porque esses dias eu tenho falado com minha esposa, eu disse assim: eu acho que a enfermidade é a última arma que Satanás tem contra o servo de Deus. Porque se a gente for ver a vida de Jó, Satanás usou tudo que ele tinha, mas no finalzinho, ele lançou uma lepra sobre a vida de Jó, uma enfermidade que deixou Jó no pó. Eu acredito que até hoje ele usa essa arma da enfermidade contra o cristão. Porque tem mais de 2 meses, igreja, que eu padeço com uma dor de dente, com enfermidade sobre o meu dente, que eu estou tomando tanto remédio que ontem eu falando com Deus, eu disse assim: Senhor, será que o meu corpo vai suportar tanto remédio, tanto medicamento? O meu corpo vai aguentar esse tanto de remédio? E eu venho para a casa do Senhor, mas me arrastando, igreja. Eu venho porque eu sei que aqui é o único lugar que o Espírito Santo de Deus pode descer e fazer a transformação na minha e na tua vida. Aqui é o único lugar que o Espírito Santo de Deus ele pode agir de forma sobrenatural. Aqui na casa do Senhor, igreja, você pode ter certeza que se tu veio buscar, Ele vai te entregar nessa noite. A palavra de Deus diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pode se sentar, igreja. Eu louvo, engrandeço e exalto o nome desse Deus tão maravilhoso que Ele é. Porque não existe outro ser semelhante a Ele. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. E eu sentado ali, igreja, eu pedia a Deus: Senhor, coloca as tuas mãos sobre mim. Se for da tua vontade que eu venha ministrar a tua palavra essa noite, coloca as tuas mãos sobre mim, tem misericórdia da minha vida e faz a tua vontade, porque eis-me aqui. Eis-me aqui tem que ser a palavra de cada cristão. Porque independente do que nós tenhamos sentindo, o nosso corpo físico esteja sentindo, nós temos que entender que a nossa vida, ela pertence ao Senhor. A nossa vida por completo, igreja, ela pertence ao Senhor. Corpo, alma e espírito. E se for da vontade do nosso Senhor, que um de nós venhamos ser arrebatado em cima desse altar, que assim seja. Mas que a tua palavra ao Senhor seja: eis-me aqui, Senhor. Aqui a palavra do nosso Deus, igreja, ela vem falar. Elas vêm. Primeiramente eu quero agradecer, igreja. Antes de dar início a essa mensagem, a essa pregação, eu quero agradecer primeiramente a Deus, o nosso Deus, por ser tão maravilhoso. Quero agradecer ao nosso copastor por mais essa oportunidade.
Eu creio que cada oportunidade que é dada aqui para estar em cima desse altar, na frente desse púlpito, é direcionada pelo Espírito Santo. E se Ele permitiu, é porque Ele é quem capacita. Eu quero agradecer ao nosso pastor também. Que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na tua vida, pastor. Porque nada do que está acontecendo nesse lugar aconteceria se não fosse o Senhor diante dessa obra. Eu louvo e engrandeço ao nome do nosso Deus por cada um dos membros que aqui estão. Eu quero começar essa pregação, igreja, dizendo que o nosso Senhor Jesus, Ele está voltando. O nosso Senhor Jesus, Ele está voltando não é porque o diácono Fernando está falando, é porque a palavra, as Escrituras, ela está se cumprindo. As Escrituras, ela está se cumprindo a cada dia. Nós estamos vendo guerras e rumores de guerra todos os dias. Se eu não me engano, foi ontem que eu vi um vídeo onde o rapaz dizia assim: presta bem atenção, presta bem atenção. E uma jornalista dizia: a China avisou Israel que iria sobrevoar o espaço aéreo deles e que eles não ousassem atacar os aviões da China, porque a China tinha o poder de destruir Israel com um dedinho só. Nós estamos vendo, igreja, se cumprindo aquilo que está escrito no livro de Ezequiel. Nós estamos vendo se cumprindo o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 21, onde os exércitos estão fechando cerco contra Israel. E eu quero falar isso hoje para a igreja vir entender. Nós não estamos em tempo de brincar de ser cristão. Nós não estamos em tempo, igreja, de brincar de ser evangélicos. Nós não estamos mais em tempo de brincar, de vir para a igreja. Tem muitos de nós que está vivendo uma vida no automático, igreja. Aquela rotineira de terça-feira no culto de ensino, quinta-feira no culto de libertação, no sábado tem culto de departamento e no domingo tem culto de adoração. Tem muitos de nós que está vivendo essa rotina no automático. Mas se a gente for ver o que é o automático, o que é que significa a palavra automático, igreja? A palavra automático, ela vem nos dizer que é algo sem colocar as mãos. E se nós estamos vivendo no automático, igreja, nós estamos longe das mãos de Deus. Nós estamos vivendo uma vida longe das mãos de Deus, independente que nós estejamos todos os dias de culto dentro da igreja. Independente que nós estejamos todos os dias de culto dentro da igreja, nós estamos vivendo longe das mãos de Deus. Eu quero dizer à igreja esta noite: se aproxima de Deus, porque o nosso Senhor Jesus está voltando para buscar o teu povo. Ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa um dia, que Ele voltaria para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E Ele vai cumprir essa promessa, igreja. Ele vai voltar. Ele vai levar um povo. Não pense, igreja, que o que você vê aí fora, o que você vê acontecendo aí fora, é simplesmente coisa do destino. É a palavra de Deus se cumprindo. Eu me alegro muito em ver a nossa irmãzinha, aquela pequenininha, miudinha da igreja. Porque tem tempo que eu não via ela aqui na igreja. Quando eu vi ela ali entrando, mas a sua família, meu coração se alegrou. Porque o cristão, igreja, ele tem que se alegrar com seus irmãos. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Eu me alegrei quando eu vi minha irmã entrar, eu vi que ela estava bem. Minha irmã, Jesus te ama. Jesus te ama de tal maneira que Ele tem cuidado da senhora como a galinha cuida dos pintinhos. Só que eu quero entrar na mensagem, igreja, mas o Senhor Jesus, Ele está falando. Eu quero entrar na mensagem que o Senhor me deu para trazer essa noite, mas o Senhor, Ele quer falar algo com alguém.
Porque nós estamos em um culto de libertação. Acredito que muitos se perguntam: o que essa mensagem tem a ver com libertação? E eu quero te responder: ei, não tem nada que liberte mais do que a palavra. Não tem nada que liberte mais do que a mensagem de Cristo. O culto hoje é de libertação, sim. E o meu Deus está mandando te dizer: você que veio buscar algo da parte dele, pode receber, que essa noite ele está te entregando a tua vitória. Ele está te entregando a tua libertação. Ele está te entregando a cura da tua enfermidade. Ele está te entregando porque ele é Deus. Ele diz na palavra dele, no livro de Malaquias, se eu não me engano, que ele não muda. Ele é o mesmo Deus. Ele é aquele mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar, quando eles olharam para trás e viam o exército de Faraó. Ele é o mesmo Deus que entrou na fornalha de fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu nunca canso de dizer o quanto esse Deus é maravilhoso. Só que ele vem me dizer nessa mensagem: ide pregai o evangelho a toda criatura. E a mensagem que o Senhor manda passar hoje para a igreja é: qual é o evangelho que você está levando? Igreja, toda mensagem, ela tem um texto e um contexto. Nós não podemos apresentar um texto sem um contexto. Infelizmente, pelo tempo ser muito curto, às vezes nós saímos atropelando a mensagem do nosso Senhor. E Ele não se agrada disso. Ele não se agrada disso, porque uma vez eu fiz isso aqui. E Ele me repreendeu por isso. Porque hoje, igreja, nós temos 1h30 de culto. E o povo ainda fica pensando: que hora que vai acabar esse culto? Que hora que vai acabar? O nosso Senhor hoje manda te dizer: essa noite, tira mais tempo para Ele, porque a vinda de Jesus está próxima. Tira mais tempo para o nosso Senhor. 1h30 de culto, ainda tem gente que não presta atenção na palavra. 1h30 de culto, ainda tem gente que está perdendo tempo olhando para o celular. 1h30 de culto, ainda tem quem venha me dizer: meu irmão, mas a palavra do nosso Deus diz que é com ordem e decência. Eu sei que a obra do nosso Senhor, ela tem que ser feita com ordem e decência. Quem disse isso foi Paulo. Só que o mesmo Paulo que diz que a obra de Deus tem que ser feita com ordem e decência, ele passou mais de 6 horas em uma pregação, onde o nosso irmão Éutico, se eu não me engano o nome dele, Éutico, ele caiu do 3º andar. Éutico caiu do 3º andar porque Paulo tinha mais de 6 horas pregando. Hoje, se a gente prega 1 hora, é tempo demais. O irmão diz logo: eu não vou mais naquela igreja, porque eles passam do tempo. Eu não vou mais naquela igreja, porque eles não têm horário para terminar o culto. Será que quando tu estava numa festa, tu tinha tempo de ir para casa? Nós virava à noite, igreja. Nós virava à noite numa balada. Hoje, em 1h30 de culto, tem nego que fica fadigado. O fadigo é da carne, igreja. O enfado é da carne. Se tu está enfadado dentro da casa do Senhor, repreende que tu está na carne. Repreende essa carne que está soberana sobre o teu espírito. O nosso Senhor diz, Ele é bem claro: ide pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e se batizar será salvo. Quantos e quantos estão deixando para o amanhã? Todos os dias há um apelo dentro dessa igreja. Todos os dias de culto há um apelo dentro dessa igreja. Mas ainda tem muitos que estão deixando para o amanhã. E o meu Senhor Jesus me mandou aqui essa noite para te dizer: ei, o teu tempo pode acabar. O teu tempo, ele pode acabar. Eu não vou esperar a vida toda. Eu não vou esperar uma eternidade para você entender que eu sou Deus que ordeno a tua vida. Eu não vou esperar uma eternidade para você entender que sou eu, Deus, que faço na tua vida. Lembra da libertação? Lembra daquele acidente? Foi eu te guardando. Você lembra da enfermidade que foi curada? Fui eu te guardando.
Só que você acha que o mundo te oferece mais, não é verdade? Você acha que o mundo tem mais a te oferecer, porque você acredita que você não deve obediência a ninguém. Você acredita que a sua vida é livre. A vida do cristão verdadeiramente ela é livre, igreja. Ela é livre, livre. Aquele que pensar que está preso na presença de Deus tem algo errado com ele. Aquele que pensar, que acredita, que não pode fazer nada, porque é cristão, tem algo errado com ele. Ei, a única coisa que o Senhor te impede é de pecar. Você pode ter certeza que o Senhor não quer você pecando. Lembra daquela mulher que ele disse, ide, não peques mais? Ele diz para mim e para você também, ide, não peques mais. Por que os evangélicos de hoje, por que os cristãos de hoje acreditam que ele pode pecar hoje e amanhã pedir perdão? Deixa de ser hipócrita. Deixa de ser hipócrita, cristão. O Senhor te chamou para ser a diferença. Na palavra, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, o Senhor diz, Ele chamou para fazer a diferença, para você ser a diferença nessa terra, através de Moisés. Quando Moisés diz, ei Senhor, como que o Senhor não vai conosco? Se o Senhor nos chamou para ser diferente de todo o povo da terra, Ele nos chamou para ser diferente, foi de todo o povo da terra. Não foi simplesmente de um ou dois, foi de todo o povo. E qual é a diferença que nós estamos sendo? Qual é a diferença, igreja? Mas como eu vinha dizendo, toda mensagem ela tem textos e contexto. Só que nós cristãos de hoje, nós não estamos tendo tempo para ministrar em cima do texto e contexto. Sabe por quê, igreja? Porque se nós for ministrar texto e contexto dessa mensagem, nós vamos ter que voltar lá no livro de Isaías. Nós vamos ter que voltar no livro de Isaías capítulo 7, onde nós vamos ver falar sobre a virgem que daria a luz. Se nós for pregar textos e contexto, nós vamos ter que ir lá também no livro de Isaías capítulo 9, onde vem falar sobre o príncipe da paz. Nós vamos ter que ir lá mais um pouquinho na frente, no livro de Isaías também, no capítulo 53, onde nós vamos ver falar mais uma vez do nosso Senhor Jesus. Mas esse Senhor Jesus, Ele já veio, igreja. Ele já veio. Ele foi crucificado numa cruz por mim e por ti, para que nós hoje venhamos dar valor a Ele. Só que tem muitos cristãos que não estão dando valor a esse Senhor. Tem muito cristão que não está dando valor àquele suor de sangue que derramou. Tem muito cristão que não está dando valor àquela perfurada que Ele levou no seu vazio. Tem muito cristão, igreja, que não está dando valor ao Senhor Jesus. Eu lhe pergunto, o que é que você está fazendo dentro de uma igreja, se você não dá valor ao Cristo que morreu por ti? Pregar uma mensagem é anunciar o reino do céu para aquele que está perdido. Quantos e quantos estão perdidos dentro da igreja? Quantos de nós estão perdidos dentro da igreja? Porque simplesmente não dá mais crédito à mensagem. Quando eu cheguei hoje na igreja, o irmão estava fazendo uma oração. A oração, igreja, é um momento que você tem intimidade com Deus, conversar com Deus. Você está conversando com Deus. Eu me lembro, pastor, que antigamente, quando nossos pais estavam conversando, se um de nós passasse no meio, pelo amor de Deus, quando o vizinho saía, alguém que estivesse conversando saía, o negócio ficava estreito. Hoje eu cheguei aqui, fiquei ali na porta olhando, o irmão estava conversando com Deus. Ninguém deu crédito se Deus estava ouvindo ou se Deus estava falando. Foi entrando. Sabe por quê? Porque você não tem mais temor a Deus. O nosso Deus, essa noite, Ele me mandou até este lugar e disse assim, ó, o teu dente ele vai ser curado para que aquele povo entenda que eu sou Deus. Mas tu vai falar o que eu mandar. O povo antigamente, igreja, pregava 2, 3, 4, 5 horas. E a igreja ficava feliz, a igreja ficava alegre, a igreja sentia a presença do Espírito Santo. Hoje a igreja está fria, que nem um congelador. Sabe por quê?
porque a palavra de Deus está se cumprindo. Haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem? Haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É palavra, igreja. Não é o diácono Fernando que está inventando. É palavra. Nós temos que viver palavra, igreja. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Nós temos que viver Cristo. O que está ali fora, o gentil, eu vou usar essa palavra. O gentil, ele precisa olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas. Será que o gentil está olhando para ti na rua e está vendo Cristo na tua vida? Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. O evangelho de Cristo está tão banizado, igreja. Está de uma forma tão errônea, que o meu Senhor está olhando lá de cima, está a ponto de vomitar com o que está acontecendo dentro da casa dele. Não é lá fora não, é dentro da casa dele. É dentro da casa dele. Igreja, uma coisa eu vos garanto: o nosso Senhor Jesus está voltando. O nosso Senhor Jesus, ele vai voltar. Quando ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ele nos deixou claro: anunciai o evangelho, anunciai o reino do céu a esse povo, porque eu preciso voltar e encontrar um povo preparado. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados? Vamos olhar para dentro de nós mesmos agora. Vamos olhar para dentro de nós mesmos agora. E vamos entender que se o nosso Senhor Jesus descesse agora, ele voltaria sozinho. Ele voltaria sozinho, igreja. Eu tenho certeza disso. Ele voltaria sozinho. Porque o povo dele não está dando mais crédito à sua mensagem. O povo que se diz cristão não está dando mais crédito à palavra. Dentro da igreja, ele é crente. Quando sai lá fora, ele não é mais. Ele não dá mais testemunho de crente. Ele não fala como crente. Ele não pensa como crente. Porque o Senhor, ele vê até o teu pensamento. O Senhor, ele está vendo até o teu pensamento. Mas agora nós só temos 1 hora para pregar, igreja. 1 hora para pregar, para ministrar uma mensagem. O que é que aconteceu com o povo de Deus? É falta de ética? 2, 3 horas falando de Cristo. Será que é falta de ética? Vamos entender o que foi que Paulo falou sobre ética. Porque naquele tempo, igreja, o povo ia para a casa do Senhor. Aqueles que Paulo tinha apresentado como exemplo, lá em Éfeso. O povo ia para a casa do Senhor e ficava aquela bagunça. Até na hora da ceia, era gente comendo primeiro e deixando os outros com fome. Foi isso, igreja. Quando Paulo falou: ei, na casa do Senhor tem que ter ordem e decência. Não foi por horário não, igreja. Não foi por horário. Porque se fosse pelo horário, Paulo estaria se contradizendo. Ele passou mais de 6 horas pregando. E o nosso irmão caiu do 3º andar. Quando ele caiu do 3º andar, Paulo parou de pregar, pastora? Paulo parou de pregar? Paulo desceu, foi lá onde está ele, deu um abraço. Ele está vivo, o Espírito está nele. Voltou e começou a pregar, voltou a ministrar a palavra. A palavra, ela precisa pregar no teu coração. Ela precisa entrar no teu coração de tal maneira que ela não venha sair. Porque as coisas do mundo estão mais importantes para os cristãos do que a própria palavra. As coisas que o mundo está oferecendo, igreja, ela está sendo muito mais importante para os cristãos do que a própria palavra. O nosso Deus, ele só deu uma ordem: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E ele me mandou dizer essa noite: o meu filho Jesus está voltando.
Se prepara que o meu filho Jesus está voltando. Se verdadeiramente queres subir com Ele, coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem, porque Ele voltará. Isso não é fábula, isso é história, isso é palavra, isso é Cristo e a Escritura se cumprindo. Eu agradeço a minha oportunidade, que as palmas louvam no nome do nosso Deus, igreja.